Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles jejuarão. Bem, meus irmãos, hoje nós temos como temática desse evangelho a realidade do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estão preocupados com a observância do jejum. Ao invés de se preocuparem com os frutos do jejum, na própria vida, lhes incomoda o fato de outros não fazerem. É interessante porque muitas vezes a nossa experiência cristã, ela passa por essa tentação, a nossa experiência religiosa muitas vezes de fixar o nosso olhar no outro e deixamos de experimentar o que Deus está fazendo em nós. Bom, hoje eu gostaria também de falar com vocês sobre essa realidade do jejum, porque o jejum cristão, ele tem elementos que vão muito além do fato de não comer carne ou não comer um outro alimento. É muito mais do que isso. A lei eclesiástica diz para nós que nos dias prescritos os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo mais fielmente as próprias obrigações. Vejam, o jejum não pode ser uma prática vazia, isolada destas outras realidades, porque jejum é um crescimento em todos os aspectos, na caridade, na piedade, na renúncia a si mesmo e no cumprimento fiel de todas as nossas obrigações. A Mãe Igreja estabeleceu que todas as sextas-feiras são um dia penitencial. E ela diz que nesses dias os fiéis abstenham-se de carne ou outro alimento ou pratiquem alguma forma de penitência, principalmente obra de caridade ou exercício de piedade. Isso precisa ficar bem claro para nós, porque muitas vezes nós não lemos nas entrelinhas o que a igreja diz, Abstenham-se de carne ou outro alimento ou pratiquem alguma forma de penitência, principalmente a caridade e o exercício de piedade, Por exemplo, numa sexta-feira, se você não pode se abster de algum alimento ou da carne, você pode, por exemplo, fazer uma via sacra, rezar uma via sacra com piedade, com devoção. Você cumpriu a sua sexta-feira penitencial, porque a lei eclesiástica para nós, aqui do Brasil, nos deu essa possibilidade de mudar a abstinência da carne por uma outra obra. Então, a gente precisa se abrir também a essa realidade. Mas é importante que o cerne do jejum, e o Evangelho de hoje nos dá essa indicação muito bonita, é a relação com o esposo. O miolo, a essência do jejum é a relação com o esposo, que é Cristo. A ausência do alimento nos remete à ausência do esposo. A presença do alimento nos indica a presença do esposo. Então, o jejum precisa nos levar a esta relação íntima com Cristo. Quando nós tiramos um alimento, nós lembramos também da ausência do esposo. E quando nós fazemos festa, quando nós vivemos uma solenidade e podemos comer determinado alimento, nós lembramos da festa, porque é a presença do esposo no meio de nós. Peçamos ao Senhor a graça de usufruir dessa prática espiritual tão bela, mas com profundidade. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.